Beleza. Então, primeira coisa, eu vou compartilhar uma tela rapidinho, tá? Então, eu fiz um slide, mas assim, um slide bem pequeno, na verdade, são literalmente 2 slides. Um slide de capa e um slide de algumas informações. E antes de eu começar a apresentar esses slides, eu queria pedir, então, para quem for aí, quem tiver microfone, né, e que for da equipe por enquanto, se apresentar brevemente. Eu vou começar para dar um exemplo, mas vocês podem falar o que vocês tiverem vontade, né? Então, o pessoal aí que for da equipe, né, eu, Mário, Brian, Brena, Cássia, David, Michael, Juliana, Lucas, Matheus, Neil, eu ia pedir para vocês se apresentarem. Eu vou começar, né? Bom, meu nome é Ian Blythe, eu sou formado nesse setor em matemática, recém-formado, né? Formei agora em março, estou no mestrado em matemática na UFRJ. Tenho 22 anos, sou professor de matemática na educação básica, né? Então trabalho hoje com o 8º ano e fixo, né? E algumas outras turmas, assim, no geral, surgem para mim, tipo, para substituir ou para aparecer. Então, né, trabalhando aí do 6º ao ensino médio, pré-vestibular, concurso, aula particular, faço tudo, tudo que dá para fazer eu tô fazendo. E eu fui, na minha época da graduação, eu fui monitor de cálculo, né? Eu participei do projeto de monitoria que se chama, né, Apoio Pedagógico, que tinha o mesmo nome, um nome semelhante ao que a gente estava trabalhando no ano passado, né, até semestre passado. Né? Então, eu fui monitor de cálculo e me deparei com várias situações, né? E quando surgiu para mim, né, como eu enquanto representante do CAMAT, né, o Centro Acadêmico de Matemática aqui da UFRJ, quando surgiu para mim a partir da diretora do CAMAT hoje, que é a Jéssica, a possibilidade de coordenar esse projeto, né, fazer parte de uma certa coordenação, botar em prática o matemática de portas abertas, eu senti justamente, lembrei daquele momento de monitoria lá em 2019 que eu estava dando, final de 2018, início de 2019, que eu me deparava com alunos que realmente tinham uma grande dificuldade em matemática, e a dificuldade não estava ali no cálculo, porque ela estava antes, né? Ela estava nas equações, ela estava nas operações com frações, com números inteiros. Isso, cara, isso não é vergonha nenhuma. Você ter dificuldade, você não saber um conteúdo que parte-se do pressuposto, né? As pessoas partem do pressuposto que você já tem que saber, que se você não sabe a culpa é sua. Então, o objetivo do projeto é justamente esse, né, de reduzir, tirar esse peso em cima das costas de vocês, de que vocês deveriam estar sabendo tudo, né, e conseguir ajudar vocês com esses tópicos que vocês realmente têm dificuldade e que são necessários, né, para a gente dar continuidade no curso, para a gente ninguém abandonar, para todo mundo conseguir perceber que é possível sim aprender e fazer matemática, né, a nível de graduação, mesmo que você tenha entrado com dificuldade, esteja fora da escola há muito tempo, ou qualquer outro motivo que te faça ter dificuldade e te faça estar aqui hoje, né. Então, eu curti muito essa ideia, né, a ideia do projeto. A ideia do projeto eu vou explicar em breve, então, para não atropelar, botar a carroça na frente do boi. Essa foi a breve apresentação. Sou botafoguense também, Botafogo hoje vai jogar aí contra o Curitiba. Então, comentar também sobre a vida aí, né, quem quiser, né, agora passo a palavra aí para mais algum tutor, parte da equipe aí que quiser falar. Sobe o microfone, e se não tiver microfone, pode escrever também no chat, a gente lê também. Então, quem quer falar aí, próximo aí da galera da equipe primeiro, depois a gente abre para os alunos também Fala aí, apresentarem. pessoal. Dá para ouvir? Sim, depois sim, Mário. Não, é porque quando você botou em modo de apresentação aqui no computador, a paradinha da barrinha de baixo sumiu. Eu fui caçar aqui para abrir o microfone. Mas, enfim. Então, pessoal, boa tarde. A quem ainda não conhece, meu nome é Mário. Eu sou licenciado em matemática pela UFRJ. Fiz licenciatura noturno. Então, conheço um pouquinho da máquina ali da UFRJ. Fiz mestrado também no PEMAT, que é o programa de pós em ensino de matemática que tem no próprio instituto, que, enfim, é uma perspectiva que de repente pode ser interessante para alguns. E agora estou cursando o doutorado nesse mesmo programa em ensino de matemática.
e atualmente trabalho como professor no segmento do ensino fundamental, de sexto a nono ano, né? Já fui da Prefeitura do Rio há um tempo atrás. Hoje em dia estou no Pedro II, ali em São Cristóvão. E a ideia é que a gente começou, né? Eu entrei no doutorado em 2021 e, assim, eu comecei sendo estágio de docência, né? O estagiário de docência do professor Vitor Giraldo, quando ele estava dando uma disciplina à noite. E a gente achou interessante criar um grupinho para trocar algumas ideias com alguns alunos que estavam buscando algumas coisas que de repente não tiveram oportunidade ou ficou muito longe de algumas coisas do ensino fundamental e médio, porque é uma coisa que, de modo geral, a graduação, principalmente nesse início, não oferece, né? Muitas disciplinas, às vezes, partem do princípio, como o Ian falou, de que todo mundo tem que saber tudo, e a gente sabe que a realidade não é assim. Não é assim nunca. Então, a universidade, de alguma maneira, está buscando refletir mais sobre isso, e aí o nosso grupo está mais ou menos nesse caminho, pensando em trocar ideia, né? Acho que o nosso ponto aqui é que a gente está seguindo mais ou menos os mesmos percursos, talvez alguns mais na frente do curso, alguns um pouco no início do curso, mas a ideia é a gente ter um espaço aqui para trocar ideia. Enfim, essencialmente isso. Perfeito, Mário. Mais alguém aí da equipe quer se apresentar? Tem microfone para falar? Eu posso falar aqui. Eu ia falar, mas... Tanto faz aí, sem pressa, todo mundo vai falar. Eu me chamo Brian, né? Eu tô aí cursando a licenciatura agora. Tô no quarto período ainda, bem no comecinho. É, assim como algumas pessoas daqui, eu também fui monitor de cálculo, né? Mas não do nosso curso, né? Eu fui de economia, que foi uma indicação que teve e tal, tudo mais. Ah, e eu também dou aula em... Não é nenhuma escola, é mais uma explicadorazinha, né? Para criança que tá bem na educação básica, primeiro ao quinto ano, né? O pessoal tá aprendendo a somar, diminuir, quantia de dividir, bem basicão mesmo. É bem legal, né? Ter essa experiência, eu recomendo bastante também. E é, agora que o Mário falou que ele começou o doutorado em 2021, né? Com o Vitor Giraldo, acho que ele foi até um dos ajudantes do Vitor que deu aula para mim, né? É, acho que foi álgebra linear, tudo mais. Foi bem maneiro também, essa experiência também que eu tive com o pessoal lá ajudando o Vitor. E acho que é isso, estamos aqui para ajudar vocês e é só, né? Beleza, Brian. Agora eu acho que o Lucas queria falar, né? Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas, eu tô na licenciatura agora, mas pedindo reingresso. Eu formei no bacharelado na UFRJ mesmo. Eu já dei aula não, fui monitor do Elite em turmas pré-militares, assim, por uns 3, 4 anos, assim. Só pegava matéria de ensino médio mesmo. E eu reparei, assim, nos meus colégios da faculdade mesmo, vendo que o pessoal tem muita dificuldade, e às vezes a dificuldade não é nem do que está vendo da faculdade, é do que vem antes. Porque muita gente não pegou a matéria de direito do ensino médio, assim, nem por culpa das aulas mesmo. E aí, enfim, eu tô aqui para ajudar aí quem precisar. Beleza, Lucas. Mais alguém aí da equipe tá podendo falar? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Juliana, sou mestranda do PEMAT, né? Termino esse ano. Trabalhei junto com o Mário no estágio, né? De docência do mestrado na disciplina de álgebra linear, né? Então, com a turminha que tem o Ricardo, né? A Miriam e tal. A gente começou esse projeto a partir dessa turma, né? Nos semestres anteriores, e foi bem legal, assim. Eu sou professora do ensino básico, né, do sexto ao nono ano, em um colégio privado do Rio. Me formei em licenciatura no noturno também, na UFRJ. Terminei as disciplinas em 2019, mas me formei mesmo em 2020. E é isso, assim, tô aí para
para ajudar, para a gente bater um papo e tal. Foi uma ótima experiência o início do projeto. Acho que agora, com mais essa galera chegando aí, vai ser ainda melhor, assim, bem mais estruturado. É isso. Perfeito, Juliana. Mais alguém aí? Brena? Quem mais? David? Posso falar? Pode, claro, sempre pode. Eu não vou ligar a câmera, gente, porque minha internet tá bem ruim. Mas então, meu nome é Brena, eu tô no 6º período de licenciatura em matemática. Dou aula no pré-vestibular popular da UFRJ de matemática. Dou aula também de reforço, do primeiro ao 9º ano, perdão. E eu tô aqui para somar, podendo ajudar naquilo que eu souber, e que eu não souber, eu vou correr atrás também para poder a gente estar junto nessa, né? Que eu acho que é o que o professor faz, né? Ninguém sabe de tudo, mas a gente procura ensinar da melhor forma. E é isso. Isso aí, azul. Isso aí mesmo. Não tem como saber de tudo, né? Mesmo que você faça uma graduação, um mestrado, passe um tempo também, vai ter coisa que você vai esquecer, não vai lembrar, e é isso aí. O que importa é buscar e tentar ajudar sempre, né? Perfeito, Breno. Mais alguém? Acho que tem Neil. Eu acho que da equipe falta o Neil, Posso Matheus falar também. e o David. Eu estava no apoio pedagógico, né, com o Mário, o Felipe, a Cássia, o Pan, né, o pessoal já... Falta a casa também. Então, o Ricardo, que está aqui também, a gente via direto lá, como, né, nas aulas. Então, eu estou na faculdade, eu estou na licenciatura também, sou aluno, né, já estou naquela fase de estágio, monografia, já estou já no final ali. Mas a gente sabe que quando a gente entra na faculdade, né, é uma matemática totalmente diferente assim do que a gente está acostumado, né? Então, às vezes tem um aluno que tem dificuldade da parte fundamental da matemática, mas às vezes ele fica com alguma dificuldade da matemática da faculdade, né? Que é um pouco diferente. Então, a gente está aqui mais para se ajudar, né? É bom que também a gente começa a tirar dúvidas também em relação à faculdade, né? Foi até o que o Vitor falou com a gente, que às vezes o aluno tem algumas dúvidas, né? Como que funciona a faculdade, né? Como que funciona estágios, como que funciona a monografia. Então, eu acredito que esse apoio também possa surgir para essas informações, né? E é isso, estou aí para ajudar. Eu fiz a SpaceX na época, eu fiz, né? Então, essa parte da matemática fundamental, acho que eu consigo contribuir um pouco aqui com vocês. E é isso, pessoal. Tá ok? Beleza, Boa David. tarde a todos. Meu nome é Nil, eu tenho 18 anos, faço licenciatura em matemática aqui. Eu estou no 2º período, né? E esse é o primeiro projeto que eu estou participando aqui. Estou bem animado para contribuir no que eu puder. Eu já dou aula particular, já aula de reforço escolar para o ensino fundamental, ensino médio, preparação para concurso, né? Eu estudei minha vida toda, basicamente, num colégio que preparava para concurso militar, principalmente. Então, acho que eu posso ajudar nessa parte da matemática fundamental, porque acho que eu tive uma preparação muito boa para isso, né? E um embasamento muito bom, que é uma coisa que, às vezes, como já foi falado aqui, falta a alguns nossos colegas. Perfeito, Nil. Foi mal, tá falando teu nome errado, tá falando Neil, mas é Nil, né? Beleza. Não, tá tranquilo, relaxa. Vou falar certo da próxima É vez. Neo, tipo do Matrix. Exatamente disso, é exatamente daí. Tá ótimo. Valeu. Mais alguém ainda da equipe falta falar? Eu já me perdi já. Mas, Opa, gente, boa tarde. Meu nome é Matheus. Matheus. Eu estou cursando licenciatura em matemática, estou no 2º período também e pretendo contribuir muito para essa aula de matemática de portas abertas. E é isso. Perfeito, Matheus. Bom, dada essa apresentação aí, eu acho que já não falta mais ninguém da equipe. Eu queria abrir para a galera que é aluno, né, que está chegando aí para assistir, né, que é, se eu não me engano, Stephanie, Ricardo, Isis, Fernanda e Diogo e Carolina.
Se vocês tiverem microfone, quiserem abrir o microfone, podem falar, se apresentar, falar o que vocês esperam do que seja esse projeto. Sei que tem o Ricardo aí que já está, né, já participando desde o período passado, mas quem quiser, tipo, estiver chegando de novo, quiser perguntar o que vai acontecer, quiser falar o que acha que vai acontecer, quiser se apresentar, falar nome, idade, curso, o que vocês quiserem falar, estão à vontade para falar, e se não quiser também falar, quiser só escrever, também não tem problema não. Eu vou começar lendo da Fernanda, porque ela escreveu aqui. Eu acho importante que sempre que vocês escreverem, a gente dá voz à fala de vocês, né? Então, vou narrar aqui a fala da Fernanda. Boa tarde, estou pelo computador, por isso não consigo abrir o microfone. Meu nome é Fernanda, sou da licenciatura no noturno, estou no 4º período. Me inscrevi nesse projeto por causa da minha grande dificuldade em operações consideradas básicas na matemática, que acabam me atrapalhando em outras matérias. Quero muito aprender de verdade com vocês, mas estou muito inseguro. Espero que dê tudo certo. Eu lembro desse projeto no início, eu até participei no começo, mas acabei me atrapalhando todo e não consegui acompanhar. Perfeita apresentação, Fernanda. É mais ou menos esse estilo aí mesmo que eu estava esperando aí que vocês escrevessem. Quem mais quiser falar ou escrever, fiquem à vontade. Dá um tempinho aí, caso vocês estejam escrevendo, para vocês poderem responder. Mas Diogo, Carolina, Isis e Stephanie e Ricardo. Bom, posso falar? Pode, à vontade. Eu estou procurando aqui o botãozinho de levantar a mão, mas no celular é horrível, cara. É muita tecnologia. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês aí, o Mário, a Juliana, né, que eu já tenho no projeto aí já há bastante tempo. É só isso, eu vou ser bem breve. Eu aprendi bastante no outro projeto que o Vitor disponibilizou aí pra gente. Eu estou fazendo licenciatura em matemática. Tô lá nos meus documentários, no 6º período, mas eu tive uma grande perda aí com essa pandemia, né, 2020, 2021. Eu perdi bastante matéria, atrasei bastante matéria. Então é isso aí. Quando eu soube que ia acontecer de novo, eu fiquei muito feliz mesmo. E tô aí só para agradecer mesmo a vocês todos aí. Valeu mesmo. Obrigado. Eu acho que eu fiz laboratório com você, não fiz, Ricardo? Posso estar enganado agora. Laboratório... Fez laboratório online? Com a Caroline? Não. Não, então foi outro Não. Ricardo. Não. Tudo bem. Valeu. Valeu. Beleza, Ricardo. Mais alguém aí? Vocês estão... Posso falar? Pode, à vontade. Sempre podem, gente, falar a todo momento. Então, meu nome é Diogo, eu tô no 2º período, né? E, assim, eu também quero agradecer muito a oportunidade que vocês estão dando, porque os meus amigos que estudam comigo já me escutaram falar isso, né? Porque eu terminei o ensino médio ano passado, então eu peguei 2 anos de pandemia, que pegou meu 2º e meu 3º ano, né? E ficar 2 anos praticamente parado, que além do ensino estar à distância, ele era público. Então você basicamente entregava os trabalhos e passava, entendeu? Então eu ficava 2 anos parado, cheio de coisa na cabeça, e comecei a trabalhar ainda por cima. E então, assim, ficou um pouco mais complicado, assim. E do nada eu cheguei lá e como se eu tivesse que saber tudo, e eu não sabia nada, eu entrei em desespero. E agora eu tô vendo essa oportunidade que vocês estão dando, foi tipo uma luz, assim, do nada. Eu falei, caraca, cara, graças a Deus, porque eu tava ficando já desesperado já. Minhas expectativas são boas, né, para esse período. Desde o início eu tô mais confiante nesse período. Eu estudei bastante aí durante as férias, mas eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão dando, assim, de a gente conseguir retomar esse tempo perdido, né, por causa da pandemia. Uhum. Beleza, Diogo. É isso aí mesmo, cara. A pandemia aí foi péssimo tanto pra gente, que já estava na faculdade, quanto para vocês. Eu dou aula em escola e vejo assim que realmente foi péssimo para todo mundo, né? Inclusive, quem está no 7º ano perdeu aquele 5º ano, que é aquele final de Fundamental 1, e 6º ano, início de Fundamental 2, né? Que tem uma certa maturidade maior, né? Galera do ensino médio, pô, 2ª série perdeu o 9º e 1º, né? Final do fundo 2, início do ensino médio. O pessoal do 3º ano perdeu o ensino médio todo online. Galera que entrou na faculdade agora também, né? Vou pegando aí final do ensino médio, vestibular, fazendo online. Assim, isso online realmente, por mais que a gente tenha tentado, muitas pessoas têm tentado de todas as formas
fazer com que fosse a melhor forma. Você sabe que não é a mesma coisa, né? Você está em casa, tem os problemas de casa, né? Nem sempre tem tecnologia suficiente, né, para acessar, para conseguir, né, conteúdo. Mas, enfim. A Carol falou que estava sem microfone, parece que a Stephanie também. Vamos ver. A Carol, não sei se a Carol vai escrever alguma coisa. A Stephanie disse assim: me chamo Stephanie, também estou no segundo período de licenciatura em matemática. Minha dificuldade é mais na matemática básica. O ensino médio foi péssimo. Estou otimista com essas aulas. Obrigada. Beleza. O Ian, também teve uma mensagem da Isis, Teve mensagem da Isis? logo acima. Acho que o da Isis pode talvez ter mandado sem querer só para você, porque eu não estou vendo aqui para todo mundo, não. E talvez. Dá uma lida aí, então. Tá. A Isis está comentando também, ela é de Ciências Atuariais, está no segundo período. Está buscando também buscar sanar algumas dificuldades do ensino médio, pois boa parte foi na modalidade remota, como o colega também comentou, e está disposta a focar no projeto. E é isso. A ideia é essa mesmo, a gente poder... Assim, realmente eu poder trocar experiência, assim. Eu acho que eu reforço que a gente está num caminho conjunto que talvez a única diferença é que alguns dão alguns passos que seguiram nesse caminho. Eu, por exemplo, já estou formado, mas passei pelo processo lá do início da faculdade, ter aquele estranhamento, passei pelo meio do caminho, do desespero, passei pelo final, que é o desespero com estágio, monografia. Então, é isso, assim, a gente poder trocar experiência tanto da parte de conteúdo, né, que eu acho que é uma coisa que chamou um pouco alguns nesse sentido, e experiências da própria universidade, porque a UFRJ é uma universidade muito grande e muito, às vezes, confusa de entender. Então, acho que a gente também pode trocar experiências daquelas que não estão no papel, sabe? Que aí a gente consegue trocar umas figurinhas interessantes. Acho que foi isso da Isis. Vou dar uma lida aqui no que a Carolina colocou. Isso. Colocou assim: meu nome é Carolina, sou aluno de matemática aplicada e também estou no segundo período. Cheguei na faculdade e percebi que preciso de um reforço na matemática básica que não tive na escola. Enfim, espero muito que eu consiga aprender mais com a ajuda de vocês e conseguir progredir no curso. É isso. Kaká. Obrigado pela oportunidade. Beleza. Vemos aí que uma galera está no início, outra galera já está no meio, né? Então temos aí pessoal de todos os tipos, galera da licenciatura, matemática aplicada. Eu vi que nas inscrições tinha um certo predomínio da licenciatura, mas também tinha alunos de outros cursos. Infelizmente não apareceu todos aqui, né? Mas tudo bem. Então acho que já foram todos, pelo que eu fui olhando aqui os nomes enquanto o Mário estava falando. Eu acho que todos já se pronunciaram, seja escrito ou verbal. E aí eu queria dar, então, continuidade para o próximo passo da apresentação, que é, essencialmente, apresentar de fato o objetivo, a filosofia do projeto. A equipe de editores a gente já apresentou, então esse segundo tópico já foi. Falar um pouco sobre o formato, o que a gente espera. Então, hoje, como eu disse no início, né, para quem estava aí, a gente não pretende dar uma aula hoje ainda de nada. A gente, na verdade, vai fazer um formulário de dúvidas que eu vou postar daqui a pouco para vocês. Então, pessoal, eu vou fazer uma fala porque eu montei esse slide e, né, imaginei, pensei algumas coisas para falar, mas assim, galera os tutores aí, galera da equipe, quiserem sempre me interromper, falar, levantar a mãozinha para falar alguma coisa, contribuir com alguma coisa, ou até mesmo me corrigir se eu tiver falando alguma besteira, fiquem à vontade sempre, a todo momento, vocês têm, estou dando todo momento para vocês, total liberdade, tanto para a equipe quanto para a galera que é estudante, quiser me interromper ou perguntar alguma coisa. Miriam acho que entrou aí agora, não sei se está com o áudio já conectado. Miriam entrou aí também agora. Mas Miriam parece, pelo visto, já é das antigas também, né? Acho que o pessoal estava falando que na casa, então pelo menos ela já conhece o projeto. Então, basicamente, com relação ao objetivo e a filosofia, né? Bom, o objetivo é mais ou menos esse aí que vocês estavam comentando. O objetivo é: qual é o objetivo e a filosofia do projeto Matemática de Portas Abertas? É, de fato, fazer a matemática ficar de portas abertas para vocês. Em que sentido matemática de portas abertas? A gente sabe que
desde a escola, a gente tem, na maioria das figuras dos professores de matemática, uma figura de um cara, um homem ou uma mulher, enfim, né, tanto faz, que, que fala assim, matemática é difícil, que faz questão, às vezes, de dificultar, de fazer com que o aluno se sinta, às vezes, mal, por ele não saber um certo conteúdo, que ele devia estar sabendo, né? A gente sabe que, às vezes, a gente faz a matemática ser um instrumento de manutenção de poder, assim, né? Quem é bom em matemática é dito inteligente, quem não é bom ou não tão bom quanto se espera é dito burro. Então a gente sabe que isso tudo vem da escola, assim, todo esse estereótipo sobre a matemática é difícil, a matemática não é para qualquer um, todas essas frases que são errôneas, né? Vem daí da escola, vem inclusive se perpetuando aí também pela graduação. E o objetivo é justamente fazer com que essa matemática, no caso aí voltada a alunos de graduação, esteja de portas abertas para vocês, que possa ser acolhedora a vocês, as suas dúvidas, as suas dificuldades, porque, cara, quem aprende não nasce aprendendo, a gente aprende com os erros, aprende com as dificuldades e aprende com outras pessoas também. A gente aprende com as pessoas também tendo a paciência e a vontade de nos ajudar quando a gente precisa de ajuda, né? Não adianta você olhar e achar que você vai entender tudo sozinho, que você vai pegar um livro, que você vai ler e que você vai associar tudo, assimilar tudo de primeira, né? A gente sabe que tem muitas coisas a ver com a nossa vida, nossas experiências. Então, o objetivo é esse, né? Então, criar um ambiente aqui, né, que pode ser aqui no Zoom, pode ser no Google Classroom, ou pode ser na própria faculdade, né, física, no espaço físico da UFRJ, que fique de portas abertas para vocês. E esse portas abertas é com relação ao conteúdo, para vocês poderem se sentir mais confiantes, né, sentir que vocês estão dominando mais certos assuntos que vocês tinham dificuldade, e também, como o próprio Mário tinha comentado, sentir a vontade para perguntar sobre coisas da própria faculdade, né, burocracias, sobre monografias, sobre estágios, sobre qualquer coisa que não precisa ser propriamente conteúdo matemático, né? E para isso vocês vão ter naturalmente o Google Classroom, vocês podem mandar mensagem lá pelo Google Classroom, você tem como mandar mensagem diretamente para um certo professor ou para um certo aluno, ou podem postar no Google Classroom mesmo lá, né, no mural também, alguma coisa, né? Podem postar dúvida lá, a gente pode responder, tanto dúvida de conteúdo quanto dúvida com relação à própria faculdade. É claro que, assim, como é um ambiente virtual que não é uma rede social, as coisas sempre demoram um pouco assim para ser respondidas, né? É natural, as pessoas não ficam olhando o tempo todo, mas tudo que for postado lá, vocês podem ter certeza que vai ser respondido, vai ser dada a devida atenção por alguém, pelo menos, né? E então acho que a filosofia é essa, né? A filosofia de ajuda mesmo, a filosofia de estar todo mundo aqui minha vontade a todo momento de poder perguntar, de não ser ridicularizado. A gente sabe que tem professores que infelizmente têm essa prática, né, de ridicularizar uma pergunta, ridicularizar uma dúvida, e vocês podem ter certeza que aqui em nenhum momento isso vai ser feito, né? Então vocês podem realmente sentir a vontade para fazer a pergunta, e nenhuma pergunta é idiota, nenhuma pergunta não deveria ser feita. Se é pergunta é porque existe uma inquietação, e essa inquietação tem que ser respondida. Você não pode ficar com essa inquietação com você, achando que essa pergunta não é importante, que isso não vale a pena ser perguntado. Tudo vale a pena. Bom, a equipe já apresentamos aí, né, o formato das aulas, né? O formato das aulas vai seguir o que estava sendo feito nos períodos anteriores. Então, a gente vai fazer online, nos sábados, de 2 às 4. Hoje, naturalmente, a gente não precisa ficar até as 4, então a gente provavelmente vai encerrar um pouco antes. Mas a ideia do projeto é ser sábado online, de 2 às 4, aqui pelo Zoom. As aulas vão ser gravadas e postadas no YouTube de modo restrito. Isso significa que só quem tiver o link do vídeo pode assistir. E esse link vai ser postado no Google Classroom, ou seja, apenas as pessoas que estão aqui ou que deveriam estar aqui, né, estão no Google Classroom, poderão clicar no link para assistir essas aulas. Então, vocês não precisam ficar com vergonha de abrir câmera, de abrir microfone, de fazer pergunta, tirar dúvida, porque realmente quem vai assistir as aulas são vocês mesmos, ou caso vocês tenham faltado algum dia, quiserem assistir, ou assistir de novo algum certo tópico, né? As aulas vão estar postadas lá. E aí sempre vão ter pelo menos aí 2 a 3 tutores, né? Que falo, de vez em quando falo tutores, falo equipe, mas 2 ou 3 pessoas da equipe aqui para estar com vocês, né? Fazendo a exposição de conteúdo, tirando dúvida, respondendo chat, etc. Mas pode ser que eventualmente tenha mais, né? Mas sempre vai ter uma galera aí nas aulas. O Google Classroom a gente vai usar para
para postar conteúdo, para postar material, para vocês postarem dúvida, para postar as aulas, para ser justamente o nosso ambiente, né? O nosso local ali de contato. Tá? Bom, sobre o início, meio e fim do projeto. Eu, que estou organizando essa questão do cronograma, eu vou postar para vocês um cronograma no Google Classroom também, com as nossas aulas. Só que esse cronograma ainda não está pronto. Por quê? Porque esse cronograma vai ser montado por vocês. Eu vou postar daqui a pouco aqui no chat e vou postar também no Google Classroom, inclusive para as pessoas que não estiveram aqui hoje na aula, um formulário de dúvidas. Né? Então, a nossa aula de hoje é basicamente para mapear as dificuldades de vocês. Eu vou explicar brevemente aqui, daqui a pouco eu vou projetar o formulário para vocês verem, e aí sim, vou explicar cada ponto e vou mandar depois o link para vocês. Vocês não precisam se preocupar em responder literalmente agora, né, sobre isso, mas vocês podem, vão ter até a noite hoje para responder, porque a gente também não pode deixar aberto vários dias, porque você tem que montar o cronograma. Mas, basicamente, excluindo-se a aula de hoje, nós teremos 12 aulas. A aula da semana que vem, e teremos aulas que é dia 24 de setembro, e aí já começa outubro. Temos aula dia 1º de outubro, dia 8, dia 15 e dia 22. Dia 29 não, porque dia 28 é feriado, inclusive é o feriado do Dia do Servidor Público, que é feriado na própria FRJ, então muitas vezes abre-se o feriado, a galera viaja, então para evitar esse tipo de coisa, a gente decidiu não colocar aula no dia 29 de outubro. E aí voltamos dia 5 de novembro, 12, 19 e 26, em dezembro 3, 10 e 17. O que acontece? O período de vocês, né, da graduação, acaba oficialmente pela FRJ dia 14 de janeiro. Só que a gente sabe que a maioria dos professores, né, pelo menos é uma coisa que eu estou percebendo, está adiantando as provas para antes do Natal, porque ninguém quer dar aula em janeiro, depois do Natal, Ano Novo. Então, claro que se chegar lá em dezembro e tiver alguém com alguma prova, uma galera com alguma prova, ou alguma coisa que seja necessário fazer uma aula aí depois do dia 17, dia 17 na semana seguinte seria 24, ninguém vai dar aula na véspera do Natal também, né? Mas, e na outra semana seria, consequentemente, véspera de Ano Novo, também ninguém vai dar aula na véspera do Ano Novo. Mas, eventualmente, surgindo alguma necessidade de aula de vocês no iníciozinho de janeiro, mesmo que talvez não seja necessariamente sábado, né? A gente pode conversar aí mais para frente, né, sobre essa possibilidade e marcar uma aula extra ou alguma atividade, né, alguma coisa para ajudar vocês. Tá? Então, o cronograma mais ou menos são esses, de 12 aulas de conteúdo efetivo, com relação ao cronograma da própria faculdade. E aí, então, finalizaria aí dia 17 de dezembro o planejamento. Né? Pois é, a PF de cálculo é dia 20 de dezembro, é exatamente o que eu falei. Eles estão botando tudo para antes do Natal, para não precisar da aula depois do Natal. Então, mas assim, cálculo também não é a única matéria, né? Então pode ser que alguém tenha alguma matéria, mas de fato eu pensei justamente por causa disso, né? Então não adiantava botar aula para depois se vocês já teriam praticamente todo mundo de férias esperando o próximo período. Mas então basicamente essa é a ideia do projeto. Hoje eu vou passar um formulário de dúvidas e na última aula a gente vai passar um formulário de feedback. É claro que a todo momento vocês podem dar feedback para a gente, sugestões, mas a gente vai passar um feedback aí sobre no final do projeto, então só dia 17, né, de dezembro, com relação ao que vocês acharam, coisas que vocês acham que possam melhorar e para a gente sempre poder, né, melhorar esse projeto aí cada vez mais e mais. Então eu vou brevemente agora apresentar para vocês. Cadê aqui? Isso aqui é só um negocinho que tem. Cadê? Vou apresentar para vocês aqui agora o formulário. Cadê? Apresentar para vocês o formulário que eu vou pedir, que eu vou mandar lá para vocês preencherem. Tá? O formulário, ele não tem o objetivo de colher informações, de constranger vocês, então coloquei o nome só como opcional, tá? Vocês não precisam escrever se vocês não quiserem, mas vocês não precisam ter medo da gente nem ficar com vergonha, né, de colocar o seu nome. Aqui o e-mail ele fica aparecendo aqui, mas ele não é compartilhado, tá? Porque é só para o Google Drive poder salvar o seu progresso, caso você queira marcar e depois sair e responder depois, vai restaurar o progresso que você fez, né? Então aqui eu fiz 2 perguntas essenciais sobre conteúdo. O primeiro tópico é relativo à educação básica, ou seja, ensino médio, ensino fundamental. Não está aparecendo para você? Alguém não está vendo? Eu estou conseguindo ver a sua tela, Ian. Easy, você não está conseguindo ver
tela que o Ian está compartilhando do formulário, é isso? Eu já estava compartilhando um slide, né? Então, Isso, a apresentação já também estava vendo. você conseguiu ver o slide, Isis? Eu estava pensando, assim, não tinha muita coisa também, né? Tudo que eu mais falei do que estava escrito no slide, mas é Eu tô importante vendo normalmente. para você ainda estar aparecendo na apresentação do projeto, que doideira. Talvez a internet se dela, for o não? caso, você pode compartilhar o link já do formulário, não? Já vou deixar o link então, e aí a Isis pode ouvir enquanto eu falo. Pode ser isso também. Deixa eu, inclusive, pegar aqui o link. Beleza, então vou colocar aqui no chat. Bom, quem quiser clicar no link, inclusive já ir respondendo, então fique à vontade, mas eu vou explicar aqui brevemente. Então, Isis, se você puder clicar no link e me ouvir enquanto eu explico, fica à vontade também. Agora estou conseguindo ver. Beleza, pode ser a internet, talvez, né? Um pouco atrasada, não sei. Ou a minha internet, ou a dela. Mas, então, vamos lá. Então, o primeiro tópico, né, que eu montei aqui, com alguns temas de matemática básica, né, educação... Matemática básica, eu não sou muito fã desse nome, né? Parece que é básico e é fácil, né? Tem sempre essa conotação. Mas é relativo à educação básica, né? O ensino fundamental, o ensino médio. E aí eu coloquei aqui operações numéricas com inteiros, regras de... Aí eu botei alguns exemplos para vocês entenderem, né? Não só, às vezes o nome da matéria não te remete a nada, então tentei colocar sempre que possível alguns exemplos. Então eu coloquei regra de sinal, adição, multiplicação, potenciação, mas pode ser qualquer coisa nesse sentido. Operações numéricas com frações, adição, multiplicação, divisão, potenciação também, porcentagem, conceito de frações, faturação de números inteiros, que é quando você faz geralmente aquela barrinha do lado, né? O 20, aí divide por 2, aquela coisa toda. MMC, MDC, potenciação e radição de números naturais, grandeza de unidade de medida, equações de primeiro grau, equação de segundo grau, sistema de equações, logaritmo, exponencial, funções, né? Então temos aqui função exponencial, logarítmica, trigonometria e funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, semelhança ou congruência de triângulos, teorema de Pitágoras, área e perímetro de figuras, volume e plano cartesiano. E assim, acabaram as minhas ideias, mas se tiver alguma coisa que vocês não sentiram que foi contemplado aqui, quiserem reforçar, quiserem marcar, tem a opção do outro e vocês marcam o outro e naturalmente escrevam o que vocês precisam, aí acham necessário. Então isso aqui com relação a temas da matemática da escola, que foi o que vocês verbalizaram mais aqui na apresentação de vocês, né, com relação à matemática da escola, e também criei um tópico com relação à matemática, às disciplinas do início do curso do Instituto de Matemática. Então, disciplina, naturalmente, eu estou pensando aqui no currículo da licenciatura e do bacharelado, eu não confesso que eu não sei de cabeça as matérias do primeiro período da aplicada, mas eu coloquei coisas que naturalmente surgem nos primeiros períodos, que são, primeira coisa, lógica matemática, o pessoal às vezes buga aqui, né, proposição, implicação, tabela verdade, demonstração por absurdo, contrapositiva, aquelas coisas todas. Vetores no plano do espaço, tem inclusive uma disciplina, né, geometria analítica ou vetores, ou álgebra linear 1, também chamada. Tem representação geométrica, operação com vetores, vetores ortogonais, e assim vai. Números complexos, não, eu particularmente não vi muitos números complexos no início, mas coloquei também possibilidade. Cônicas no plano, elipse, hipérbole, circunferência, parábola, limite, então operações com limite, regra de total, teorema sanduíche, aí eu coloquei coisa aqui de cálculo 1 no geral, derivada, taxa relacionada, construção de gráfico, integral, e da disciplina de álgebra do bacharelado tem indução matemática, divisão com resto, equação de Diopantina. Então botei tipo, uma coisa bem ampla de conceitos mesmo, e naturalmente o outro também, caso vocês queiram falar alguma coisa que acharam que não foi contemplado aqui no sistema. E também a última pergunta é alguma sugestão, se você tem alguma sugestão com relação ao formato das aulas, com relação ao tempo da aula, interação no Google Classroom, alguma coisa que vocês acham que eu não comentei que é importante ter. E assim, gente, uma coisa, né? Marquem tudo que vocês puderem, acharem que realmente precisam, né? Que vocês acharem que é pertinente ao projeto, né? Colocar. O que vocês realmente têm dúvida, então realmente o que você tem dificuldade, o que você gosta de ser abordado. Mas tenha em mente que, assim, é possível que não consigamos abordar todos os temas, né? Porque são, como eu disse, são 12 aulas. E, assim, as coisas vão vir de vocês, então esses temas vão... As aulas vão ser... O cronograma vai ser montado com base nessas respostas. A gente vai tentar, quando possível, juntar conteúdos numa mesma aula para que façam sentido, né? Não coisas totalmente desconexas, mas coisas que realmente possam ser trabalhadas juntas.
mas não necessariamente a gente vai conseguir necessariamente abordar todos os tópicos. Eu pretendo, inclusive, isso eu pensei inclusive agora, se tiverem tópicos que a gente não conseguir abordar e não conseguir encaixar no planejamento, eu vou procurar aulas no YouTube que tratem essas aulas, esses temas, fazer uma curadoria de material, né? E chegar a postar lá no Classroom também. E aí a gente, de qualquer modo, a gente vai pensando nisso. O objetivo é deixar vocês bem servidos aí de todos os pontos e, claro, né, para além do conteúdo, aquilo que a gente já comentou, de vocês se sentirem à vontade sempre de falar com a gente sobre qualquer tópico da faculdade também. Então, o formulário é esse. Eu vou postar ele no Google Classroom também, caso vocês não queiram responder agora. E eu vou deixar ele aberto até hoje à noite, porque a gente precisa amanhã, né, nós da equipe, já poder olhar as respostas de vocês e montar esse cronograma, né? Então, já montar essa ideia, né, para a gente também saber quais vão ser os temas das aulas. E assim que a gente tiver o cronograma de o que vai ser dado em qual aula, a gente vai também postar no Google Classroom para vocês saberem. Semana que vem vai ter aula de certo tópico, na outra semana vai ter aula de outro tópico, e assim vai. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que quando vocês mandaram um formulário de inscrição, tinha alguma pergunta sobre aula presencial, em qual Perfeito. horário a gente preferia. Vocês pretendem botar algum horário presencial? Perfeito. Isis, te respondendo aí agora, eu ainda não pensei sobre isso. Sendo bem sincero, né? Sinceridade é tudo. Eu ainda não pensei sobre isso. Por quê? Eu perguntei a vocês, porque na verdade isso foi uma demanda que quem tinha me pedido foi a presidente do CAMAT, vocês conhecem a Jéssica, e ela falou assim, por que você não tenta fazer uma coisa presencial? E aí, como eu já estava em contato com o Vitor, que estava bolando esse projeto, a gente realmente pensou que o projeto online ele fosse facilitar, até pelo fato das pessoas faltarem e poder gravar, né? Você poder assistir depois, tem essa facilidade. A questão que muitas vezes encontrar um horário presencial acaba dificultando, inclusive para as pessoas que estão na equipe para ajudarem e os alunos do noturno participarem. Muitas vezes, né, estudam, trabalham, então às vezes não conseguem chegar mais cedo na faculdade. Mas eu botei a pergunta não à toa. Eu botei a pergunta, inclusive, para os alunos, para as pessoas que se inscreveram na equipe para ingressar agora nesse período. E prometo que eu vou dar uma olhada nas respostas tanto dos alunos quanto dos tutores. E o objetivo o que é oficial do projeto vai ser, de fato, sábado, nesse horário. Agora, nada impede de surgir uma demanda de vocês, alunos, e a gente montar essa demanda, alguma coisa presencial, alguma atividade, alguma monitoria extra, algum local para tirar dúvidas. E talvez se isso, de fato, for uma demanda muito boa de vocês, se realmente tiverem muito afim, talvez acrescentar essa possibilidade, claro, surgindo também, tendo também a disponibilidade da galera da equipe, né? Então, não é à toa, mas eu ainda não pensei sobre isso. Tenho que dar semanas muito corridas aí para mim, eu realmente não consegui dar conta de tudo. Mas assim que a gente tiver alguma posição sobre isso, a gente divulga a vocês, comenta na aula, comenta no Google Classroom. Se tiver alguma coisa presencial, a gente sempre vai divulgar lá no Classroom também, para vocês estarem sempre a par do que vai acontecer. Mas, em princípio, a gente ainda não planejou nada presencial, tá? Mas se vocês tiverem, você e a galera dos alunos juntaram assim, eu queria fazer, mesmo que não esteja inscrito também no Classroom, tá, gente? Eu sempre vou postar o link da aula nos informes do CAMAT, porque eu acho que a gente tem que estar de portas abertas, a gente está literalmente de portas abertas para vocês, não só para quem respondeu um formulário, era mais para colocar vocês no Classroom mesmo e ter esse contato primário. Mas se vocês estiverem com alunos amigos de vocês nas disciplinas e você vê que tem um aluno que tem dificuldade, que ele queria participar e por algum motivo esse formulário não chegou até ele de inscrição, e ele quiser participar, mesmo que seja no meio do projeto, que ele não queira entrar, sem problema, fala com a gente, manda mensagem, posta no Classroom, você tem comigo. Não precisa necessariamente ficar respondendo um formulário, pode pedir para ele participar da aula e ele fala que ele não está no Classroom, a gente coloca ele no Classroom. Isso tudo é ok. Acho que a Brena fica com o microfone aberto aí. Mas beleza, então mais alguém tem alguma dúvida? Perfeita a sua dúvida, Isis. Tá aí a sua dúvida também, Isis?
também tem isso. Consegui te responder? Sim, conseguiu sim, obrigada. Beleza. Então é isso aí. Algum aluno ou alguém da equipe quer falar alguma coisa? Comentar, perguntar? Esse é o momento aí. Juliano, Fala. posso dar uma palavrinha? Claro, sempre pode. Só para constar, assim, enfim, acho que só para a gente poder compartilhar aqui nesse espaço, né, nesse tempo que a gente estiver junto. Eu só abrindo, vou parar de compartilhar a tela só porque realmente não tem mais sentido. Tô compartilhando, mas Tranquilo. pode continuar. Então, assim, só para a gente aproveitar esse momento que a gente vai ter junto, né? Embora seja remoto, mas que a gente vai estar junto pensando e conversando sobre as coisas que vão surgir. Reforçar essa importância do preenchimento do formulário, porque é esse formulário que vai dar a orientação do que a gente vai fazer. Então, a gente precisa dessa resposta de vocês, para a gente até organizar direitinho os conteúdos distribuídos pelas datas disponíveis. Mas, assim, a gente buscar, né, esse momento que a gente vai estar junto, de fazer desse momento um momento de realmente troca, assim. Às vezes a gente fica muito inseguro, às vezes vem uma reprovação, uma outra reprovação, isso mexe um pouco, né? Principalmente quem está começando o curso, mas assim, a gente tem que saber que a gente tem ritmos e demandas diferentes e a gente tem que buscar reconhecendo isso. Aqui está sendo uma possibilidade, né, de criar um espaço para a gente poder trocar algumas ideias. Então, até a questão de, tipo, de puxar muito a disciplina de uma vez, pode não ser uma boa estratégia, de organizar, talvez, quais disciplinas abrem, às vezes, período par, período ímpar. Tem alguns cursos que têm, às vezes, alguns obstáculos nesse sentido. Essa coisa que o Ian tinha comentado de toda dúvida ser importante, assim, eu acho legal que tem bastante gente aqui da licenciatura, e isso eu acho que tem uma importância até maior, assim, porque a gente tem que valorizar as perguntas porque a gente está encontrando uma profissão futura, que Breno, acho que seu microfone está aberto, só para avisar, tá? Então, assim, essa questão de valorizar as perguntas, mesmo que a gente não dê conta de responder, tá? Porque a gente já sabe que a gente não sabe tudo. Professor é uma profissão que a gente tem que passar a vida estudando e é assim, faz parte do jogo. Mas, assim, de valorizar as perguntas, porque a gente, além de tirar as nossas próprias dúvidas, né, nesse momento, a gente também vislumbra um momento da profissão em que a gente vai estar sendo a pessoa que tem que incentivar o esclarecimento de dúvidas para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, dependendo da atuação, para vestibular, concurso, o que quer que seja, mas esse espírito assim de valorizar o pensamento mesmo. A gente não está aqui para dizer, ó, as respostas de tudo são essas. Até porque a gente não dá conta de fazer isso. Mas é poder contribuir e pensar mais um pouco em cima de cada dúvida que for surgindo. Que a gente puder contribuir, claro, mas, assim, de valorizar bastante essa questão. Eu também acho legal, assim, que nos encontros, hoje está sendo um pouco diferente a dinâmica, né? Mas quando a gente estiver falando ali dos conteúdos mesmo, é importante que vocês se sintam à vontade para, assim, comentar mesmo, não só perguntar. Todas as dúvidas que surgirem, claro, são muito bem-vindas para a gente buscar esclarecer, mas de comentários assim, pô, isso daqui eu nunca tinha visto, isso daqui eu tinha visto de um jeito diferente, esse jeito é uma maneira que tem a ver com tal coisa que eu já vi em algum lugar. Então, acho que essa troca que a gente vai ter é uma troca interessante tanto para quem está aqui nesse início de percurso, quanto para também quem já está num percurso já alguns passos adiante, para conhecer coisas, para explorar ideias diferentes. Acho que, de certa maneira, é um aprendizado conjunto que, assim, a gente precisa dessa interação mesmo, apesar de ser remoto, a gente sabe que é um pouco diferente, mas de buscar
aproveitar esse espaço da melhor maneira possível. E aí, reforçando mesmo a questão do uso do Classroom, eventualmente o que não der conta, né, algumas perguntas ou algumas coisas mais específicas, a gente saber também que o nosso Classroom ali vai ser uma maneira de também atender a perguntas que podem surgir, enfim, acho que é essencialmente isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. A Juliana está comentando também, né? Pensar até como uma formação continuada para nós mesmos, né? Que aí, enfim, acho que o pessoal já deve ter ouvido falar que tem gente que considera, né, a licenciatura em matemática como formação inicial de professor. Mas justamente por entender que a nossa formação não acaba na graduação, e não é necessariamente fazendo mestrado, doutorado, não é isso não. Mas é sabendo que a gente vai continuar buscando coisa, estudando coisa, buscando estratégia, metodologia, recurso. Isso faz parte da nossa profissão, assim. Inclusive qualquer profissão, né? Se você entra no mercado de trabalho e você tem que se atualizar sempre a todo momento, né? Você não pode querer ficar parado no tempo. Primeiros 2, 3 anos, tudo bem. Depois de passar 15, 20 anos, você está ainda com a sua cabeça de 20 anos atrás sem atualizar, isso não vai dar certo. Então, acho que formação continuada também para todos nós, né? Até inclusive para a própria Carol, que está aí na matemática aplicada. Também tem a colega que está na atuária. Tem Acho que é colega da isso. tua área? Então é isso também. Eu ia falar o seguinte também, gente, com relação a uma coisa que eu acabei pensando e não falei depois. Com relação ao cronograma, também lembrar que o cronograma não é uma coisa fixa e imutável não, tá, gente? A gente vai montar um cronograma, vamos montar um formato, mas se surgir ainda assim também alguma coisa assim durante as aulas e vocês combinarem às vezes uma aula, tipo, sei lá, tá chegando uma prova, fazer uma aula, comentar alguns tópicos sobre um certo cálculo, sobre geometria analítica, sobre alguma outra coisa assim, né, que esteja fora do cronograma, mas que surge essa necessidade, surge essa demanda de vocês, isso tudo é conversado, né? Lembrando que o projeto é feito pensando nas necessidades de vocês, né? A gente vai montar um cronograma, porque a gente tem que ter um cronograma, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, mas tudo que for alterado a gente vai colocar no Classroom, e se for necessário alterar, a gente altera e não tem problema, tá? Não é um tipo de coisa que a gente vai impor e vai ficar, ó, pensamos, esses são os temas, acabou, é isso aí, né? Então, só para deixar isso claro também. Então, beleza. Se mais alguém tiver alguma fala, senão a gente pode encerrar também essa reunião aí de hoje. Primeira aula, muito prazer conhecer todos vocês. E é isso aí. Mais alguém quer perguntar, falar, comentar? Eu gostaria de fazer um comentário. À vontade, A Ricardo. respeito, assim, das aulas nos sábados. Por exemplo, eu dei uma lida lá no formulário lá. Tem, conforme você falou aí no início, eu me apresentei, né? Todo mundo já me conhece, eu participo do outro projeto, mas eu fiz o meu segundo grau pelo EJA, corrido, em 2019, fiz 2018, 2019. Então, assim, os professores correndo com a matéria e tudo, eu fiz muito o básico, sabe? O basicão mesmo eu fiz o basicão mesmo da matemática. Então, assim, quando teve o projeto com o Mário, com a Juliana, os primeiros projetos que tiveram, eles começaram lá desde, né, do básico e tudo, mas o que surgiu, assim, a maior dificuldade para nós foi quando eu e a Miriam Macedo, a Miriam Castro também, que está aí agora, foi assim, os professores de cálculo, por exemplo, eles dão o limite ali e tal, aí passam umas contas ali simples, tal, aí vai a derivada, aí daqui a pouco ele põe uma resposta e você fica assim, caraca, como ele chegou naquilo ali, como fez aquilo dali, entendeu? E o que eu queria pedir vocês, assim, se pudesse nas aulas de sábado, seria isso. Eu marquei lá algumas coisas lá da matemática, mas assim, a gente está aqui nesse projeto com vocês, né? No início, mas o professor de cálculo lá na UFRJ, inclusive a minha turma agora está até com um problema lá que um professor que estava dando aula para gente, substituto, ele saiu e a nossa turma foi dividida. Aí agora a gente pegou, eu, por exemplo, eu peguei um professor de álgebra alemão,
né? Eu entendo pouco ali o que ele está falando, e o professor de cálculo, ele acho que é peruano ou boliviano, alguma coisa assim. Mas o cara escreve numa boa, passa numa boa. Então, assim, mas ele começou a passar umas contas lá pra gente e deu, assim, a resposta. Aí eu fiquei assim, caraca, mas como ele chegou ali e tal? E se nessas aulas puderem passar esse básico para gente. Eu não sei se vocês conhecem aí o professor Glins, que você falou também para assistir aula pelo YouTube. O Uhum. professor Glins, eu assisto aula com ele, cara, eu aprendi muito, muito mesmo com ele. Inclusive, cheguei até a comprar um pendrive dele, consegui o zap dele, ele é do Rio Grande do Sul. Maneiro. Mandei os trabalhos do Jefferson para ele. Aí ele foi, sério, que o Jefferson, pô, cara, ele é um ótimo professor, mas, assim, até entendo, né? Ele corre ali com a matéria e tal, pergunta, explica, lá a gente perguntava as coisas e tudo, mas, assim, quando eu vi o Blin explicando a matéria do Jefferson, pô, cara, parecia que, como se falasse assim, cara, pega essa bicicleta aí e pedala, entendeu? Fernando já pediu para tu pegar o link aí e mandar. Então, se tu quiser, Ricardo, postar o link desse professor aí que você falou que tá ainda lá no YouTube, É, lá no Google Classroom, fica à vontade de postar lá. Vou botar, o site Vai ser de dele é o utilidade pro pessoal. matemático, o site dele é omatemático.com, é professor Glins. Eu vou tentar escrever aqui, que eu estou no celular, tá? Não, depois Mas você pode se eu- postar lá no Classroom, bota lá no mural, a galera vai poder ver assim, sempre que quiser, é só sim, sim, clicar. sim. Opa, beleza, entendi, valeu. Eu faço isso Valeu. sim. Entendeu, gente? Aí era só isso daí, eu ia até escrever lá, porque às vezes, assim, todo mundo aqui, né, já está numa coisa, sabe os números inteiros, números naturais, frações, algumas coisinhas e tal. Claro que é bom a gente relembrar, mas aí quando chega na parte de limite, derivada, Uhum. assim, entendeu? Explicar como chegou ali, como fez aquilo dali. Quando vocês assistiram a aula do Greens, vocês vão quem Entendeu? tá, o que eu tô falando vai me entender melhor. Mas valeu, obrigado aí, Isso desculpa. você pode inclusive trazer, vocês podem inclusive trazer isso para aula, assim, né? Às vezes o próprio professor, às vezes na aula, resolvendo uma questão, a gente aqui, né, faz uma conta e que pra gente aquilo sai óbvio, sai claro e que vocês às vezes não pegaram o passo que justifica aquela passagem, né? Esses Isso. vão E estar aqui, vocês vão eles poder perguntar e também vocês podem trazer outras situações semelhantes, alguma coisa que vocês viram em aula e que vocês realmente não entenderam e que vocês não conseguiram sanar a dúvida em sala ou com os colegas, né? Podem Isso. postar no grupo, podem botar como tirar dúvida. Realmente é o momento que vocês podem, né, trazer essas demandas de vocês, né? Então, ou trazer na aula, né, no Zoom, ou trazer no Google Classroom, e em nenhum momento alguém vê e responde. Inclusive vocês mesmos, se alguém postar alguma coisa no mural e vocês acharem que vocês conseguem responder, tiverem confiança para responder, vocês também estão indicados a responder também, né? Você não precisa ser um momento de resposta só do tutor. Ah, eu não sei, eu estou aqui como aluno, eu não sei nada, eu não sei responder. Tipo, se alguém postou alguma coisa, você souber responder, você pode responder, depois a gente responde em cima, comenta, faz uma interação. Essa interação entre vocês mesmos também é legal, né? Então, o Google Classroom aí vai surgir aí como essa ferramenta aí para vocês postarem essas dificuldades ou a própria aula também, né? O momento aqui, beleza? É, o Ricardo já deu indicação de professor que nem a Miriam nem a Fernanda conheciam, interessante, já. Viu? É justamente isso, né? Vocês devem, eu particularmente, em relação a temas da matemática da escola, eu costumo assistir ou o Paulo Pereira, ou costumava assistir, né? Ou o Paulo Pereira, também é bom, ou Ferreto. tem um cara também, um cara que é o Matemática Rio, sempre esqueço o nome dele. Mas enfim, tem um cara aí também. Eu sigo até ele no Instagram, cara. Acho que é E Rafael seria o Procópio. Ferreto. Rafael Procópio, isso aí. Ah, Rafael Procópio. Inclusive, quando eu pego um tema assim que eu tenho que dar aula que eu não lembro muito bem, eu geralmente jogo um vídeo desses caras aí também, para dar uma relembrada, um tópico. Então, eu curto bastante também. Depois eu vou postar essas coisas lá no Classroom. E se vocês quiserem postar, sempre podem postar lá. Tô aqui brincando com o gato, que o gato tá me mordendo aqui já. Mas ok. Portal do BMAP também, bem lembrado, Juliana. Também tem vídeos muito bons, tem inclusive listas, né? O portal do BMAP também. Tem conteúdo lá também, não só de vídeo, né? Mas lista também. E bem separadinho, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono.
né? Tem umas videoaulas lá com temas interessantes. Tem o Clan Academy, alguma coisa aí, que a Khan Juliana Academy. que me indicou. É, Sim, Clan Khan Academy. Academy. Isso. Vou até escrever aqui, que não é uma escrita muito trivial, né? Khan Academy. Beleza. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Stephanie, Diogo, Fernanda, Miriam, Carol. Então a aula agora é sábado que vem, né? Isso, sábado que vem. Tá. Beleza. Beleza. Vou postar o formulário lá no Classroom ainda logo que acabar aqui. Aí se todo mundo que puder responder, responde. Vou dar até o fim do dia aí para vocês, para os outros também responderem, para a gente poder montar um cronograma e divulgar. E aí, o cronograma não vai ser divulgado ainda hoje nem amanhã, né? Porque a gente tem que também sentar e pensar, organizar. Mas a gente vai mandar no Classroom até terça ou quarta-feira, para vocês terem uma ideia. Já dá aula de sábado, e lembrando que isso é mutável, né? Então, não significa que vai ser rígido. Mas ok, então, acho que parece que todo mundo não tem mais nada para falar. Eu também não. Então, eu vou encerrar aqui, beleza? Então, valeu, pessoal. Tchau, Até tchau, semana que pessoal. vem. Foi um prazer conhecer todos vocês. Vou parar de Valeu, gravar e obrigado aí. encerrar a Boa chamada. tarde a todos. Valeu, boa Até tarde. sábado. 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 Valeu, pessoal. Tchau, tchau.